Como ser um vendedor externo profissional, um Field Sales de elite. Vou te passar agora um guia super completo sobre esse cargo tão cobiçado. Muita gente fala sobre ser um vendedor externo ou um Field Sales, que é a mesma coisa, mas pouca gente sabe realmente o que faz um vendedor externo, como ele atua, quais são as suas especialidades e tudo mais. Então, meus irmãos, se inscreva no canal, dê o like nesse vídeo, porque eu vou te passar o guia mais completo que você vai encontrar sobre o vendedor externo. A rotina do vendedor externo é a seguinte: aqui na nossa empresa funciona da seguinte forma: 2 visitas por dia, sendo de segunda a quinta-feira. Já na sexta, todos os vendedores vêm para o nosso escritório para fazer uma análise de como foi a evolução de cada cliente e definir a agenda da próxima semana. Claro, isso além do pipeline e do forecast. Esses dois vamos deixar para um vídeo futuro. Se der para fazer 3 visitas ao dia por uma coincidência logística onde um cliente está próximo do outro, tudo bem, tá ótimo. Caso contrário, 2 visitas é mais do que o suficiente, porque você tem mais tempo para dedicar a cada um deles. Claro, e essa dica aqui é importante: a visita não é mais como era antigamente, que se marcava uma visita e o cliente precisava reservar uma sala onde ele chamava mais 2 ou 3 pessoas da empresa para participar da reunião e tal, e isso se transformava em um evento. Não é mais assim. A ideia que o vendedor externo precisa passar é de ser presente no cliente, de que você está ali para quando ele precisar. Sendo assim, a visita pode ser um café de 10 minutos, por exemplo, algo bem rápido, e perguntar para o cliente como estão as coisas, e assim ir estreitando esse vínculo. Ou até mesmo uma reunião de 1 hora. Mas quem define isso é o cliente. O vendedor externo só precisa se fazer presente para estar no lugar certo na hora certa. E se você conseguir passar mais um tempo nesse cliente trabalhando em alguma mesa que não está sendo usada, é melhor ainda, porque você fica próximo de outras pessoas. Você também passa o tempo até chegar à reunião no próximo cliente. Já fiz isso muitas vezes e funciona bem demais. Vamos falar agora das características do vendedor externo. A primeira característica é em qual etapa esse vendedor externo vai atuar. E ele trabalha em 2 etapas: na descoberta de novos projetos e no fechamento desse mesmo projeto. Já o miolo desse trabalho, que é a descoberta da dor e a expansão, se você não sabe o que é a dor e a expansão dela, tem esse vídeo aqui para você assistir na sequência, logo assim que você terminar esse vídeo. A apresentação da solução ideal e mais alguns detalhes, como apresentar a primeira proposta, e mudança de projeto é com Inside Sales. O vendedor interno é a mesma coisa. E para vendedor interno, temos esse vídeo aqui, beleza? Então você, meu caro vendedor externo, não tente abraçar o mundo sozinho. Se você tentar fazer todas as etapas da venda, a sua imagem vai ficar desgastada. E isso definitivamente não pode acontecer. Essa parceria, esse casamento entre vendedor externo e vendedor interno é justamente para quando a venda começar a ficar complexa, você, vendedor externo, tomar a frente com uma nova ideia, com uma nova perspectiva, e o cliente entender que você agora vai tomar conta do projeto. A descoberta de novos projetos acontece justamente nas visitas periódicas que o vendedor externo faz, que eu já expliquei no começo desse vídeo para vocês. Nessa etapa, o vendedor externo consegue algumas informações bem relevantes, como o prazo de fechamento da venda, descobrir quem são os decisores e os influenciadores desse cliente, descobrir qual é o target dessa venda, ou seja, descobrir quanto essa empresa pode gastar com esse projeto, ou ter uma ideia aproximada de quanto ele quer gastar. E todas essas informações serão passadas para o vendedor interno, que vai dar seguimento no projeto, que é a parte do miolo que eu já falei para vocês. Ele vai desenvolver a dor, a solução, vai envolver um especialista técnico se precisar, e mais algumas coisas ao longo do desenvolvimento desse projeto. Enquanto isso, o vendedor externo continua a sua rotina de visitas, sempre atento ao cliente. Caso apareça alguma nova informação, ele passar para o vendedor interno. Essa nova informação, por exemplo, pode ser sobre um concorrente, pode ser algo que está dando errado no projeto ou que está dando certo, conduzindo e analisando o projeto meio que de longe.
sem interferir diretamente. Essa parte é com o vendedor interno. E no fechamento da venda, no fechamento desse projeto, o vendedor externo volta com mais força, tomando a frente novamente. Ele entende junto com o vendedor interno quais foram as condições, como o projeto foi apresentado e mais algumas peculiaridades, mais algumas informações que estão ligadas ao ramo de atividade desse cliente. E assim ele começa a costurar o fechamento dessa venda. Isso pode ser em algumas reuniões para entender o que falta para o cliente fechar esse projeto, para fechar essa venda, ou até mesmo em um café rápido com algum influenciador para entender o que falta. Se faltar algum detalhe como um desconto no preço ou algum prazo de pagamento melhor, ou até mesmo convencer algum decisor que a sua solução é melhor, isso tudo é com o vendedor externo. Agora, se o cliente não entendeu como seu produto vai ajudá-lo, ou se ele ainda não está convencido de que a sua solução é a melhor para resolver o problema dele, isso significa que o vendedor interno não fez a sua parte como deveria ter feito, e isso com certeza pode comprometer a venda. Nesse caso, sempre sugiro que o vendedor externo tome a frente do projeto e novamente, junto com o vendedor interno, apresente a solução e explique melhor para o cliente como aquele produto vai resolver o seu problema. Só que, como eu falei para vocês, o vendedor externo tem que estar à frente. Nem que precise envolver um novo especialista, se precise refazer o projeto inteiro. E depois que resolver esse problema, que o projeto voltou para os trilhos, tem que pontuar o vendedor interno, explicar o que deu errado, para que nos próximos projetos isso não aconteça novamente. E agora eu vou explicar para vocês as técnicas fundamentais que todo vendedor externo precisa ter. Uma delas é usar o próximo passo em todos os contatos. Para quem não sabe o que é essa técnica, vou deixar esse vídeo aqui para assistir posteriormente a esse. Mas basicamente essa técnica é usada em todo final de contato, seja visita ou até mesmo por telefone. Você deixa uma espécie de tarefa para o seu cliente, onde inconscientemente ele vai lembrar que te deve alguma coisa e vai manter você na cabeça dele. Isso meio que faz o seu cliente assumir um compromisso com você e fica muito mais difícil dele cancelar a próxima reunião, por exemplo. A reciprocidade também é muito usada. O vendedor externo ajuda muito o cliente, seja escutando ele em todos os seus problemas ou até mesmo fazendo indicações de outros parceiros. Ajuda também com descontos ou condições especiais. Isso tudo gera dentro do seu cliente uma necessidade incontrolável de retribuir toda essa gentileza para você. Gera a reciprocidade. E isso é o que vai deixar o seu cliente propício a fechar essa venda com você. E entenda, não é uma obrigação, ele fica apenas propenso a fechar contigo. Lógico, o projeto tem que estar muito bem desenhado, tem que realmente resolver o problema do seu cliente. Aí sim a reciprocidade vai funcionar. Ele ficará propenso a fechar contigo. E o gatilho da urgência é muito bem utilizado pelo vendedor externo. Basicamente, a urgência faz o seu cliente entender que o problema que ele tem é grande e que aquele é o momento ideal para resolvê-lo com a solução que você apresentou. E se isso não for feito agora, ele estará perdendo uma grande oportunidade de tempo, solução e preço. Lembra quando eu falei lá no começo do vídeo que o vendedor externo só aparece na descoberta do projeto e no fechamento da venda? E isso é para que no final essas técnicas que eu falei agora tenham um peso maior no cliente, que tenha mais efeito, porque a sua imagem não ficou desgastada com o tempo que foi gasto na construção da solução ideal. Quem fez isso foi o vendedor interno. Entendeu agora por que é um casamento ideal? Dentro das empresas existem muitas pessoas que não são e que nunca foram vendedores externos e que não gostam desse cargo, justamente por achar que são pessoas que trabalham pouco, que só aparecem no momento do fechamento para colher os louros da venda, para serem os heróis da empresa. Mas trabalhar no fechamento é a parte mais difícil da venda. Entender toda a estrutura de decisores, conversar com todos e fazê-los entender que a sua solução é a melhor ou que pelo menos o seu projeto vai resolver o problema é muito trabalhoso. Fora todos os percalços que vão aparecer no meio do projeto. Muitas vezes o vendedor externo vai se deparar com um amigo do diretor deste cliente que trabalha num concorrente, por exemplo. E tendo esse padrinho, o concorrente vai te dar muito mais dificuldade. Ou mesmo algum concorrente aventureiro kamikaze que chegou no final do projeto e disse para o seu cliente
que tem uma solução parecida pela metade do preço. E você, vendedor externo, precisa quebrar mais essa objeção. E muitas outras objeções que vão aparecer. E além de tudo isso, ser vendedor externo é um trabalho muito solitário. No final, ele pode tanto levar os louros pelo fechamento da venda, ou ser o responsável por ter perdido esse projeto. Sempre tem os dois lados. E para te deixar afiado em vendas, vou deixar aqui mais 2 vídeos para vocês. Um deles é sobre como ser inside sales e o outro é sobre como abordar clientes naturalmente. Um beijo na sua alma, até a próxima!